Bota aí, curtiram, podem compartilhar, dê seus likes e não esqueça de se inscrever. Beijos! Que a Xuxa participaria do documentário feito pelo Pedro Bial sobre o João de Deus, não é? Porque ela chegou a conhecê-lo, teve contato com ele, levou a mãe dela para que ele pudesse aliviar o sofrimento e trazer, através dos dons dele paranormais, alívio para a doença dela, degenerativa, que a dona Alda tinha. E depois a Xuxa ficou muito chocada com tudo que se soube sobre o João de Deus, que ela classificou depois como monstro e se disse muito envergonhada por ter acreditado nele, mas também o mundo acreditou nele, né? Não tem motivo para ela se sentir pessoalmente envergonhada. Ele enganou a todo mundo durante 45 anos. E o depoimento da Xuxa foi ao ar exatamente ontem, para vocês terem uma ideia. E hoje vocês vão ver a Xuxa falando, né, dando esse depoimento com tudo aquilo que a gente comentou ontem aqui e muito mais. Então vamos conferir agora. E eu dizia para as pessoas, eu amo o seu João. É um amor, né? Um amor que cega a gente e você se apaixona. Ele é uma pessoa apaixonante. Se salvam algum ente querido teu, se esse ente querido se sente melhor, o que você quer fazer para essa pessoa, entendeu? O que você quer? Quer minha calça? Toma. Quer minha roupa? Toma. O que você quer meu, entendeu? Assim era a relação e as reações que as pessoas tinham com ele. A minha mãe, ela teve Parkinson, né? Aí quando ele conheceu ela, estava no estágio 3. Ela morreu no estágio 5. Então, ele acompanhou ela. Depois que ele fez as coisas assim, bem ou mal, ela ficou mais em pé. Depois ela parou de andar, depois parou de falar, depois parou de se mexer, mas ele acompanhou esse estágio, os piores estágios, né, da doença. Então, qualquer alento, qualquer coisa que ele pudesse me oferecer para minha mãe, para mim era uau. E ele vinha, oferecia, minha mãe se sentia melhor. A minha mãe ficava melhor naquele momento, a ponto dela, a primeira vez que ele veio e fez e dizia que ele estava fazendo lá. Às vezes ele chegava e dizia, estou aqui, agora, sei lá, 5 horas da tarde, vou botar tua mãe em oração. E no outro dia, se a minha mãe acordava bem, era ele, entendeu? Então, existe gratidão, uma gratidão vestida de vergonha, porque a gente não pode ser grato por um monstro. É um monstro, é fato. Tá aí, né? O depoimento realmente tocante da Xuxa era um dos momentos mais esperados do documentário e foi logo já no segundo capítulo. O Felipe Campos estava dizendo que já assistiu inteiro esse documentário, porque ele está todo à disposição. Ontem, porque pela plataforma de streaming da Globo, quem já é assinante já é. Então passa os episódios, daí no outro dia sobe na televisão, né? Sim. Sônia, é assustador. É assustador. Assim, o que esse homem realmente promoveu e o que ele fez com as mulheres, não só aqui no Brasil, como também mulheres que vieram de fora. Sim. Realmente assim, é uma facção criminosa. Não tem como você avaliar de outra forma, sabe? Os depoimentos da Xuxa, gente, são muito, mas muito... em alguns momentos, eu me emocionei muito durante ao seriado, com os depoimentos das vítimas e o depoimento da Xuxa, que é muito forte também. E ela fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão de você se entregar de corpo e alma, né? Para as questões. Que é seu, até a roupa do E é corpo, engraçado, né? que você vê os milagres acontecendo realmente. Algumas coisas eu acho que realmente ele promoveu de bom, mas existia todo esse critério do crime organizado por trás. E isso era muito forte, sabe? Uma história que me chocou muito, mas muito, foi de uma alemã, não foi nem a holandesa, que é a Zahira, que foi aqui, colocou tudo, né, e jogou tudo no ventilador, de uma alemã
que veio para o Brasil justamente para tentar salvar o filho das drogas. E as pousadas dele, as pousadas de Abadiânia, eram dele também. Sim. Mas só que as pessoas que compravam e montavam uma pousada em Abadiânia, que não fossem dele, tinham que pagar pedágio para ele todos os meses, em volta de 50 a 60 mil reais. Caso a pessoa ficasse devendo, ele tomava a pousada. Era um horror, era um horror. E aí o que aconteceu, Sônia Abrão? Essa alemã veio com a possibilidade de tentar curar o filho das drogas. Ela passou pelo assédio dele, mas só que ela tinha que ficar mais 3 dias em Abadiânia para ela poder, para passar com ele. E ela começou a falar que ele era um mentiroso, charlatão, porque ele mexeu com ela. Ela apareceu morta 3 dias depois, com um tiro na testa. Sério? Então, assim, você percebe realmente, assim, que era um sistema feudal, onde ele realmente, desculpa, bandido, né? Não existe outra fórmula, de Deus ali não tem absolutamente nada, e ele usava realmente toda essa estrutura para poder, dinheiro, armamento, bazuca escondida. Gente, bazuca! O que você vai fazer com uma bazuca dentro de casa? Sabe? Foi uma situação que você vê, você fala assim, meu Deus, né? O que está por trás da fé? Né? Até que ponto a gente pode acreditar ou não numa fé, ou numa pessoa que realmente está tentando, em nome de Deus, absorver tudo aquilo que ele ganhava. Sônia Abrão, eu indico realmente, foi o que eu te falei, tentar assistir. Mas eu acho que para você que tem um engajamento muito feminista, sabe? E tentar perceber como essas mulheres pensam também, mas sabe? é que eu acompanhei toda a cobertura realmente, né? Mas assim, vamos ver se eu crio coragem, aí eu assisto mesmo. Fala, Thiago. Eu fiquei impressionado, Sônia Abrão. A Camila Apple, que é a roteirista, Aqui, ó. merece o tapete vermelho. Tá. Porque foi através dela que esse furo veio à tona. E aí, como foi? O Pedro Bial estava negociando para que houvesse, de fato, uma entrevista. Os primeiros acordos estavam sendo feitos, aquela coisa toda. Não, você vem e aí chegou num determinado momento. E aí, olha, eu só te dou entrevista se você vier a Abadiânia. Ele não se sentiu seguro, ele falou, não vou. E aí começou-se a aparecer outras histórias na mão da Camila Apple, que é a redatora. Então, assim, eu assisti. Parabéns, o documentário merece de fato o tapete vermelho, bem feito, bem calçado, bem amarrado, bem apresentado. De fato, quem puder, assista. E de fato, para nós que somos espíritas, é uma vergonha para o povo espírita ter tido tanto respeito como se teve por tanto tempo pelo João de Deus. Mas a culpa não é das pessoas. Não, Sônia, mas é uma decepção, né? Porque você vê uma pessoa... Sim, vergonha não. Porque é a mesma sensação da Xuxa, ela se sentiu envergonhada. Uma vergonha! Não é justo. Entendeu? Nós temos um Chico Xavier... São todos vítimas, não tem do que ficar envergonhados. Nós temos um Chico Xavier, um sujeito que morreu pobríssimo, pobríssimo. Ele era de verdade. Doou seus direitos de milhões e milhões e milhões para a caridade. Depois, de um outro lado, nós temos um João de Deus que tudo que ele poderia capitalizar, ele capitalizava em nome de Deus. Ele engravidou a esse? própria filha, a Dalva. E o que ele fez com essa menina foi uma coisa, ele começou a abusar dela aos 10 anos de idade e foi abusando dela até os 25, engravidou ela. A vida mandou a conta, né, Vlad? E apesar de todo esse horror, o que mais me chamou a atenção foi justamente... Você assistiu também? Não assisti tudo ainda, mas os trechos que eu já assisti, o que me chamou a atenção foi justamente esse depoimento da Xuxa em falar, gente, eu estou sentindo vergonha de ter usado a minha imagem para falar que ele era uma pessoa do bem. De ter falado que ele ajudou minha mãe, de ter falado que de um momento ou por outro ele foi a solução da vida dela. Você vê que lá pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, pessoas que não tinham mais não tinha mais nada. A única salvação na vida dessas pessoas seria ter uma consulta com o João de Deus. E aí a pessoa vai lá, tem que carregar mais esse fardo agora. Além de não conseguir a cura, muitas pessoas morreram, muitas pessoas não conseguiram alcançar uma graça, ainda tem que carregar o fardo de ser abusada. É de uma calhordice isso que não tem tamanho. Não dá para descrever como a pessoa usa a fé das pessoas, o momento em que as pessoas estão mais fragilizadas,
para trazer esse show de horror. É absurdo. E tem que ir preso também as pessoas que sabiam o que acontecia e falavam, olha, pode esperar que agora é sua consulta, a sua consulta privada. Tem que... Mas na verdade... Uma organização. Mas essas pessoas, talvez, Thiago, elas não sabiam. Será que essas pessoas não sabiam? Difícil, Porque era sempre escolhido, tinha existia um padrão ali, uma sistemática de ação. Avisa quem vai passar comigo. Exatamente. Ele escolhia e as pessoas iam lá e davam de bandeja. Então, acho que sim. No mínimo, todos investigados, entendeu? Porque ali, pode ser, no sozinho, mínimo, ele não ia aguentar 45 anos fazendo esse tipo de coisa. Alguém ele sabia. Tinha cúmplices. Ele tinha E ele mandava matar. Os capangas dele eram acionados justamente para isso. Você assistiu, você viu, né? Eles eram assim, doutrinados a matar. Aí é que tá. Entendeu? Então, assim, não era nada em nome de Deus, era em nome da morte. Você tentou levantar alguma... Psicopata, Sônia Abrão. Não tem outra explicação. A gente vê muito, né? A gente teve a tragédia do Jim Jones, lembra? É aquela coisa de você é um líder espiritual, fanatiza tantas pessoas que já têm algum problema de carência, né? De identidade, sei lá o quê, que o seguem cegamente. E ele mandou todo mundo se matar, todo mundo se matou. Deus e pronto. É uma loucura esse tipo de coisa. Mas vamos mudar de assunto. Então, bota aí, curtir, podem compartilhar, dê seus likes e não esqueça de se inscrever. Beijo!